Estamos aqui mais uma vez. Hoje foi o terceiro dia da campanha A Mesa da Resposta no nosso ministério e também aqui na live. Hoje é o terceiro dia da campanha A Mesa da Resposta. Eu não sei o que você precisa decidir, mas de uma coisa eu tenho certeza: aquele que decide por você ou te dá força para decidir já se encontra em nosso meio para te fortalecer a tomar a decisão certa. Porque eu costumo dizer que a decisão certa vai abreviar as suas lutas que você tem passado nessa terra. Porque se prepare para entender uma coisa: enquanto você decide e acerta em Deus, os passos que você tem dado e tem te cansado, eles serão poupados em nome de Jesus. O povo só caminhou no deserto por 40 anos porque não entendeu o projeto e o propósito de Deus. E você? Até quando vai ficar caminhando nessa aprovação? Até quando Deus vai falar contigo e você não vai entender o mistério de Deus? Não é do teu jeito. As coisas não são da tua maneira. As coisas não é do jeito que você está enxergando, não. Deus está no controle de tudo. E em toda luta há um propósito de Deus para nossas vidas. Por isso, aperte seu like, você que está chegando, compartilha com mais pessoas em nome do Senhor Jesus, porque eu creio no sobrenatural de Deus hoje aqui. Estou aqui juntamente com o pastor. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa vida de uma forma abençoadora, em nome de Jesus. É, meu pastor? É isso aí, bispo. Tamo junto, né? Glória Deus a abençoe Deus. você que está chegando agora, você que já entrou nessa live, que o Senhor possa estender bênçãos sobre a sua vida. Eu costumo dizer o seguinte: eu não quero bênçãos, eu quero viver em bênção, viver em vitória, né? E Deus tem vitórias para nós nessa noite, em nome de Jesus, né? Nós estávamos conversando aqui a respeito justamente da forma como que você enxerga essa prova que você está passando, né? Dependendo da forma como que você enxerga essa prova, essa dificuldade, você vai encontrar felicidade, né? Se você olhar para o ângulo certo, para o ângulo correto da coisa, você vai encontrar Deus dentro disso que você está passando, ok? Vírgula aqui, né? Porque há muitas pessoas, como foi ministrado hoje, que às vezes acabam, ou seja, arrumando luta com as próprias mãos, né? Acabam indo lá, ou seja, a coisa tá legal, a coisa tá boa, mas de repente o cara vai e arruma a prova com as suas próprias mãos. Nesse caso, aí já é diferente, aí já não é o ângulo que você vai enxergar, né? No caso aí de encontrar felicidade. Mas aí, infelizmente, é plantação. É plantação, bicho. Lei da semeadura, né? É a lei O da que você semeadura. planta, você colhe, não tem jeito, irmão. Não tem como. Não tem como plantar abacate e colher melancia. Não tem como plantar laranja e colher alface, não tem jeito. A lei da semeadura, ela existe. É por isso que você tem que tomar cuidado com o que você está plantando hoje. Porque o que você plantou ontem, você vai colher hoje. Não tem jeito, não tem para onde correr. Mas se eu e você entender o propósito de Deus, se prepare que nessa colheita você passa junto com o Senhor para vencer em nome de Jesus. Meus amados, o nosso pastor Paulo Gouveia hoje ministrou uma mensagem e ele deixou um versículo bíblico muito interessante, a qual eu quero estar passando para você aqui e a gente possa se alimentar debaixo deste versículo, que se encontra no Salmo de número 73, versículo de número 3 a seguir. Pois eu tinha inveja dos soberbos e a ver a prosperidade dos ímpios. Escuta isso aqui. Porque eu tive inveja dos soberbos e ao ver a prosperidade dos ímpios. Em outra palavra, ele está dizendo assim que chegou o momento da vida dele, que ele parou de olhar para aquilo que o Senhor tinha para ele e começou a olhar para o famoso ditado: a grama do vizinho, que é melhor. O vizinho vive sorrindo, o ímpio vive sorrindo. Por que eu estou servindo a Deus e vivo triste? O vizinho prospera, não vai para a igreja. E por que eu estou servindo a Deus e não prospero? O vizinho tem uma casa feliz, aparentemente tem uma família feliz. E por que eu estou servindo a Deus e eu vivo com o meu casamento conturbado? Às vezes nem tudo que reluz é ouro. Já ouviu esse ditado? Todos nós temos aprovação. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Ou seja, a chuva cai para o justo e também para o injusto. Então entenda uma coisa: nem tudo que se reluz é ouro. Todos nós temos a nossa luta. Quantas são as pessoas que têm dinheiro e não têm felicidade? Para você entender isso aqui, esses dias nós fomos fazer parte de um aniversário da filha do pastor Marcos. Nós chegamos numa casa onde tinha uma senhora, é uma linda de uma casa, pastor. Uma estrutura extraordinária. Só que a senhora vive sozinha. Ela nunca teve filhos. Ela já está numa idade a qual ela não pode, ela não consegue usufruir de tudo que ela tem.
E ali, quando eu conversava com aquela senhora, eu consegui ver o desgosto na alma dela. Dela olhar a escada e falar, não posso descer lá embaixo. Dela olhar a quadra de futebol, não ter netos para brincar na quadra. Dela olhar a piscina, aquela piscina maravilhosa e não poder usufruir por conta da idade. E ali, enquanto nós estávamos naquele dia de festa, eu comecei a refletir algumas coisas. O que está escrito em Provérbios, capítulo 16, se eu não me engano, que é melhor um bocado seco de pão e ter paz, do que ter tudo e não ter nada. Você não está entendendo? Enquanto você está olhando para a tua luta e invejando aquilo que o ímpio tem, até mesmo talvez indagando e questionando a Deus, o Senhor tem estado na sua vida e sido fiel. Aleluia. Até nas provações e na luta, o meu Deus tem mostrado o cuidado e o zelo com a tua alma e com a tua vida. Então entra no ângulo de visão que Deus quer te mostrar. Essa provação não é para te matar. Essa luta não é para te matar. Essa prova não é para te fazer parar, não. Tudo isso que você está vivendo é por conta de um propósito. Eu passei por várias coisas na minha vida, eu entendi depois de ter passado que era um propósito. O momento que eu vivi, eu não entendia. Só que hoje, anos depois, eu fui contemplar e entender o porquê que Deus permitiu isso acontecer. Uma das coisas que eu não entendia, meu pastor, era por que minha mãe separou do meu pai e eu fui obrigado a ser criado só com a minha mãe. E na escola eu via o pai dos meus amigos levando ele para a escola, participando da reunião, brincando de futebol, e eu não tinha meu pai presente. Só que depois, futuramente, eu entendi, se minha mãe estivesse com meu pai, hoje eu não estaria no caminho do Senhor. Porque meu pai não está no caminho do Senhor. E pela contra-lógica da partida, era para mim estar seguindo os caminhos do meu pai. Aí Deus fez o que comigo? Preferiu tudo aquela dor acontecer, porque dói, só que futuramente depois para Deus resgatar minha alma, para que hoje eu possa resgatar meu pai. Você não está entendendo o projeto de Deus ainda. Porque a luta e a dor estão cegando a sua visão. Verdade. Porque essa luta e essa dor está lhe cegando. E é por isso que você não está entendendo. Para tudo tinha um propósito. Você lembra quando Saulo de Tarso, segundo a Bíblia, se eu não me engano, no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele vai receber a visão e vai ficar cego, vai cair uma escama sobre os olhos dele. Deus não queria que ele não enxergasse o cristão, não. Deus queria gerar uma ocasião para que ele pudesse aprender a buscar, a jejuar, a clamar, dentro de uma casa onde ele não poderia estar. Aonde em outra contramão da partida ele não seria aceito. Para depois Deus se revelar para ele e mostrar para ele que por conta do Evangelho ele também seria perseguido. E olha quem ele se tornou futuro depois. Olha a bagagem que aquele homem teve espiritual para instruir as nossas vidas através das cartas. Você não está entendendo hoje por que Deus permitiu isso acontecer. Mas o Senhor está dizendo, para de cobiçar o que vem do ímpio. Porque às vezes tudo que se reluz é ouro. É porque tem alguém dizendo aqui, o casamento de fulano é melhor que o meu. E olha que eu sirvo a Deus, eu clamo, eu oro, eu busco. Ah, mas fulano trocou de carro, trocou de casa, tem roupa nova e eu vivo nessa miséria. Eu clamo, eu oro, eu busco. Escuta uma coisa. Você só vai vencer quando você aprender o princípio de obedecer a Deus. Não adianta falar que sabe, que conhece e não obedecer. É impossível isso acontecer. Eu olho para a Bíblia e não enxergo isso. Alguém que desobedeceu, alguém que não entendeu, não viveu a fé e recebeu vitória. Deixa eu, bispo, o senhor falando dessa forma, o Espírito de Deus está ministrando a vida da gente. Eu não sei você, mas nós temos aprendido que Deus ele trabalha por princípios. Deus trabalha por princípios, né? E se você andar debaixo dos princípios da palavra de Deus, o que é um princípio, pastor? De repente você, só para enfatizar aqui, para você entender um pouquinho melhor, princípio foi aquilo que Jesus disse. Jesus disse, olha, quem é o homem prudente? O homem prudente, eu vou assemelhá-lo àquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o princípio é o quê? É um alicerce. Aquele cara que edificou, ou seja, aquela pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha, bate os rios, vem a tempestade, sopra com força, com ímpeto sobre aquela casa, mas não pôde derrubá-la. Por quê? Porque está fundamentada debaixo de um princípio. E nessa noite você precisa entender alguns princípios da palavra de Deus. Você precisa, por exemplo, permitir que Deus
transforme a sua forma de entender as coisas. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz, olha, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E ele diz no versículo 2, e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas permita que o Espírito de Deus transforme a sua forma de entender, para que você então experimente qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Corrobora naquilo que nós estamos falando. Se eu não permito a metanoia, ou seja, a transformação da minha mente pelo Espírito de Deus, eu vou sempre olhar para o ângulo errado. Eu nunca vou olhar para aquilo que Deus estabeleceu. Eu vou sempre olhar para o ângulo errado. Asaf estava dizendo agora que ele estava olhando para o ângulo errado. Qual que era o ângulo? Versículo 1, ele diz assim, olha que coisa linda, bispo. Ele diz, quanto a mim, ou melhor, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Ele sabe que Deus é bom para com os limpos de coração. Mas o verso 2, ele diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por quê? Quase se desviaram. Porque ele começa a olhar para o ângulo errado da coisa. Ele não permitiu que Deus operasse uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Porque Deus, entenda isso, gente. Deus, ele estabelece princípios e nós edificamos em cima desses princípios. Paulo diz assim, eu como sábio arquiteto, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz, eu como sábio arquiteto lancei sobre vós o fundamento. Olha que lindo. Agora vede como cada um de vós edifica sobre esse fundamento. Qual é o fundamento? O princípio, ele diz, o princípio, o fundamento é Cristo. Cristo não pode ser retirado. Cristo é o fundamento. Agora, vede como cada um de vós edifica sobre esse fundamento. A edificação cabe a nós. O fundamento, quando você tem um fundamento, quando você está fundamentado, ok? Debaixo de um princípio estabelecido por Deus, você consegue erguer paredes fortes. Você consegue colocar um telhado, você consegue erguer parede sobre parede, telhado sobre telhado, e não vai cair a casa. Agora, quando você começa uma construção sem alicerce, vai cair, vai dar ruim. Você entendeu? Vai dar ruim. Olha aí, eu sei que Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração, mas o meu caso eu quase me desviei. Me desviei por quê? Porque eu comecei a olhar para o ângulo errado, bispo. Quando eu começo a olhar para o ângulo errado, pessoal, a coisa começa a dar ruim. E nós não estamos falando aqui porque ouvimos testemunhos de outras pessoas que a coisa deu ruim. Nós deu ruim porque nós vivemos isso. Não é isso? Nós vivemos isso. Aqui não tem um super-homem. Nós não estamos aqui atrás dessa câmera para falar para você que a gente é super-homem, que a gente nunca passou, que a gente nunca desviou o olhar. Não, de forma alguma. Estamos aqui para te condenar de forma alguma. Mas pelo contrário, estamos aqui para compartilhar com você aquilo que pode fazer com que você viva em vitória. Porque Deus tem isso para você. Permita que Deus transforme a sua forma de entendimento. Ou seja, permita que o Espírito transforme a sua forma de entender as coisas. Então, você vai provar o quê? A perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que lindo. E é forte. É fortíssimo. Tão forte que tem hora que a gente questiona, Deus, o que o Senhor pensa de mim? Ou você nunca fez isso? Senhor, qual que é o seu pensamento para a minha vida, para isso que eu estou vivendo? A Bíblia nos responde. O pensamento de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Escuta. E a Bíblia fala assim, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. É pensamento de paz e não de mal. Você acha que Deus quer o mal para você? De jeito nenhum. Talvez está me olhando aqui agora algum filho revoltado, está aqui pela primeira vez. E está revoltado dizendo, se Deus é Deus, por que Deus permitiu eu passar por isso na minha família? Eu posso falar uma coisa para você? A vontade de Deus é paz. Ele não tem culpa de nada que você enfrentou, de nada que você viveu. Talvez foram escolhas erradas dos seus pais, talvez até pela sua própria escolha. Porque Deus não tem culpa de nada. De nada. E é no meio da aprovação que nós aprendemos a entender quem é Deus. O pastor ministrou sobre isso hoje. Foi. Engraçado, quando ele ministrava, eu lembro de quando o Senhor falou comigo acerca de Jó.
Que Jó antigamente conhecia Deus, já ouviu falar, porque só ofertava e orava. Mas foi na prova. Sim. Foi quando perdeu tudo, foi quando ficou na dificuldade que ele entendeu quem é Deus. Porque na prova a amizade se afasta, na prova até aquele que divide cama com você não acredita na sua fé, não acredita naquilo que você vive. Na provação, quando ele falta tudo, dinheiro, saúde, você fica na dependência de alguém, escuta, te machuca, mas só quem vai estar lá para estender a mão, te livrar e tem o poder de mudar o cenário é Deus. Aí tem alguém chorando pela prova e olhando para as coisas do ímpio, achando que o ímpio está recebendo mais do que você merecia receber. E o Senhor está dizendo, olha aqui, da seguinte maneira, é nessa aprovação que eu estou te mostrando quem sou eu. Deus não quer que você conheça Ele no raso, Ele quer que você vá no profundo. 47 de Ezequiel. Ezequiel, né? Ezequiel. Meça os covados e aprofunda-te. Isso. Está na hora de descer para o mais profundo. Tem gente que está com a visão tão limitada por conta de 3 coisas. Mágoa, decepção. Escuta. Mágoa, decepção e falta de conhecimento. Tem gente que está magoada com o cenário e não consegue mais enxergar Deus em nada. Verdade. Questiona Deus em tudo. Está tão chateada que está igual Elias. Está tão chateada que não está vendo o que Deus quer fazer lá na frente. Está querendo abandonar o seu hoje, o seu agora, por conta do momento que ela está vivendo. Só que o Senhor não quer isso para você. Está decepcionada como Elias. Sim. Porque Elias, por que Elias para no pé de zimbro? Por que acontece isso? É simplesmente porque Elias se decepcionou. Ele pensa, eu vou subir para o monte, eu vou orar, o fogo vai descer no céu, Deus vai responder, o povo, todo mundo se converte. Acabou a luta, acabou a provação. Elias sobe no monte, ora, o fogo desce do céu. Consome todo o holocausto. Aperta o seu joinha e o teu like aí. Só que quando Elias desce do monte, uma mulher que não está convertida, uma mulher que não está convencida que Deus existe, perde sua cabeça. Então ele faz o quê? Ele foge, deita embaixo do perezinho e fala, Senhor, eu não aguento mais, me leva. Mas é engraçado, se ele queria morrer, por que ele fugiu? Ele já estava jurado de morte. Por que ele não ficou onde ele estava? Porque a expectativa, fazer muita expectativa, gera decepção. Talvez você está se decepcionado e não está crendo mais nos mistérios de Deus, porque você gerou muita expectativa em algo. Em um relacionamento, Ou em alguém também. ou em alguém, É. dentro do ministério. Talvez você olhou para alguém como exemplo e falou, eita, é isso. E no final você percebeu que ninguém é super-herói. E hoje está aí chateado, decepcionado. E está pedindo para Deus te levar embaixo do pezinho. E o Senhor já te respondendo que não vai fazer nada disso. Porque é o momento de comer do pão, beber da água, porque é longa a sua caminhada. Né? Está entendendo esse mistério? Está entendendo que Deus se revela dentro e por detrás de todas as lutas? Está entendendo que você tem preparação para algo muito maior que Deus quer colocar nas tuas mãos? Há um propósito, né? Há um propósito, porque é o seu pensamento que eu tenho sobre vós. É pensamento de paz. Um propósito. E paz, irmão, é você passar pela prova e entender que em todas o Senhor vai passar com você. Sabe 3 homens que viveram em paz? Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se vende, não se prostra. O que esperava eles minuto antes era uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas os homens estavam em paz. Estava calmo, estava tranquilo. Ao ponto de se jogar na fornalha e lá dentro está o 4º homem já esperando. A mesma coisa de Pedro. Que em Mateus capítulo 26, se eu não me engano, ele arranca a espada, fere a orelha de Malco, Jesus o repreende, falando, Pedro, lança-te mão da tua espada, porque quem fere com a espada também será ferido. Joga essa espada fora, porque se eu quisesse agora, eu oraria, e meu Pai que está no céu mandaria 12 legiões de anjos para nos livrar. Porque Jesus tinha que passar por aquilo. Só que a Bíblia vai... novamente. Propósito, a Bíblia vai passar um período, tanto que vai chegar em Atos, depois Jesus... Ele faz o período de ascensão com os discípulos e sobe. Pedro agora vai ser preso. Não é Jesus que vai ser preso, agora a prisão é para Pedro. Eu não vejo Pedro puxando espada para ninguém. Eu vejo Pedro no capítulo 12 de Atos, parado, sendo preso, dentro da prisão agora, Pedro assim, ó. Dormindo, algemado, mas dormindo. Atrás das grades. Porque entendeu o propósito. Entendeu? E sabe o que é incrível? O que mais enche meu coração de alegria, pastor? É que nesse período e nessa data ele não é visitado por 12 anjos. Ele é visitado apenas por um. Escuta, obediência gera cumprimento de promessa. Falei. Verdade. Pedro obedeceu o que Deus falou. E nessa ocasião gerou o cumprimento da promessa. O Senhor enviou um anjo
Se o anjo entra dentro da prisão, acorda Pedro e tira ele de lá, imagina o que 12 legião faria. Você está entendendo, ô crente, o servo de Deus, o servo de Deus? O que o Senhor Deus está dizendo para você? Se somente você quer naquilo que o Senhor prometeu para você e obedecer, vai gerar cumprimento de promessa. Bispo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pessoal, para a gente. Vocês sabem qual foi o pecado de Adão? Pecado de Adão? É, o pecado de Adão. Você está falando de fé, né? Glória a Deus. Sabe qual foi o pecado de Adão? Muitas pessoas vão dizer o seguinte: o pecado de Adão foi a desobediência. Mas não, o pecado de Adão não foi a desobediência. Porque desobediência é consequência de descrédito. O pecado de Adão foi descredibilizar aquilo que Deus fala. Não confiar. Não confiar. Nossa. Porque o que acontece? Eu não confio naquilo que o bispo fala, naquilo que o profeta fala para mim, naquilo que o profético ministra a minha vida, e eu ajo em desobediência. Então, desobediência é a atitude de descredibilizar. Olha que loucura. Então, qual é o pecado de Adão? O pecado de descrédito. Deus disse. E o que ele faz? Ele, então, cai num ato de desobediência. Quando eu descredibilizo aquilo que está escrito, irmão, o fundamento, aquilo que Deus estabeleceu, sempre vai dar ruim. Nós temos diversos exemplos, o bispo está falando de diversos exemplos de homens de Deus que entenderam o propósito. Nós precisamos alinhar a nossa Visão com propósito. Nós precisamos alinhar a visão, a nossa visão com a visão de Deus. A Bíblia diz, Tiago escrevendo, se fala a memória, diz, olha, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque não tem uma visão alinhada. Ele está dizendo, porque vocês pedem para o seu próprio deleite. Ou seja, não tem uma visão alinhada com a visão de Deus. Por isso não recebe. Agora, quando eu tenho uma visão alinhada com aquilo que Deus quer para a minha vida e através da minha vida, porque primeiro, bispo, tem que começar em mim. Eu preciso provar isso. Eu preciso permitir que Deus me alinhe para depois alinhar o outro. Senão não vai funcionar. Hoje, nessa noite, a gente falou sobre Deus estar treinando pessoas. A provação, a dificuldade, ela nos leva ao treino. Pastor Paulo, você tem base bíblica para isso? Tenho uma base bíblica. Juízes, capítulo 3, bispo. O Senhor diz assim, ó, Moisés escrevendo, ele diz assim, ó, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Quem deixou ficar? Senhor. O Senhor deixou ficar. Qual é o objetivo de Deus? Deixar ficar aquelas nações. Deixou ficar, a saber, todos os que não sabiam, ou seja, ficar para por elas provar Israel. Então Deus permitiu que algumas nações, depois que Israel entra na terra de Canaã, Deus permitiu que algumas nações ficassem. Deus permitiu. Escuta, vou repetir isso de novo. Deus permitiu que algumas nações ficassem. Ou seja, quando ele diz para Israel entrar na terra prometida, ele diz, olha, vai e destrói todas as nações. Mas de repente Deus disse, não, eles não vão destruir todas as nações, porque eu vou deixar algumas nações. Para quê? Para que através das nações eu possa provar o meu povo. Ou seja, colocar o meu povo à prova. E bispo, eu entendo uma coisa, Deus não coloca ninguém à prova para não aprová-lo. Deus não coloca você à prova para te reprovar. A mentalidade de Deus é totalmente diferente. O senhor falou agora há pouco aqui, ó, pensamentos bons eu tenho a teu respeito, não pensamentos maus para o fim que você espera. Então Deus, ele permite que essas nações ficaram a saber, para, através dela, provar Israel. E quem Deus queria provar? Todos aqueles que nunca passaram por nenhum tipo de guerra. Está escrito, capítulo 3, verso 1. Aquelas pessoas que não tinham, bispo, passado por guerra, não tinham experiência na guerra, não eram articulados na guerra, Deus permitiu que essas nações ficassem, para quê? Para treiná-los. Deus nos treina a todo momento, irmãos. Deus nos treina a todo momento. Deus permite que nós passemos por provações, por dificuldades, irmãos, para treinar você. Ele disse, eu permiti que Israel ficasse 40 anos no deserto a saber se eles guardariam ou não os meus mandamentos. Voltamos novamente no quê? No fundamento da coisa. Eu não vou conseguir atravessar situações se eu não estiver apto, adaptado
Se eu não tiver alicerce, se eu não tiver fundamento, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Então, talvez nessa noite, você que está nos ouvindo, esteja passando por todas essas coisas e a Bíblia tem resposta para você. Tem resposta para aquilo que você está passando. Volta de novo, Salmo 73. Um testemunho de alguém profético diante de Deus. Porque o senhor, eu sei que o senhor é profético, porque o que acontece? O senhor gosta de adorar, o senhor é adorador. A gente é adorador. Normalmente o profético é acompanhado sempre da adoração. Já percebeu? Então, quando Asaf era profético. Por quê? Porque ele lidava com adoração diante de Deus, ou seja, ele ministrava diante de Deus. O adorador, ele ministra diante de Deus. E ele diz, cara, eu quase me desviei quando eu comecei a olhar. E olha que fazia com excelência, né? Uma outra coisa que eu estava falando aqui, só para a gente enfatizar, por que muita gente tem ficado frustrado nisso? Você sabe por quê? Porque às vezes você, com pessoas principalmente, porque às vezes você espera que as pessoas te dêem algo que elas não têm para te dar. Nós falamos isso à tarde, né? Às vezes você espera pessoas, você projeta na vida de alguém algo, esperando que ele te dê algo. Nem essa pessoa não tem algo para te dar. E você se frustra. E aí você sai culpando todo mundo, inclusive a própria pessoa que não tinha aquilo para te dar. Como que ele vai te dar algo que ele não possui, que ele não tem? Então, para que eu possa deixar de me frustrar com essas coisas, eu preciso enxergar o propósito. É forte. Meu pastor ele ministra uma mensagem que ele fala sobre propósito, projeto e personagens. Propósito. Escute, o propósito de Deus não muda. Projeto. O projeto Deus muda. Deus muda. Porque talvez você já passou por algum lugar e até aquele determinado momento que você passou por ali, uma igreja, uma instituição, Deus tinha aquele projeto para você. Tinha um propósito dentro daquele projeto e você como personagem. Ok? Mas de repente o que Deus fez? Deus te tirou daquele projeto e te inseriu em outro. Em outro projeto. E você é o personagem. Agora, entenda uma coisa. Se você não entende o propósito de Deus e você não permite que Deus te lapide dentro deste propósito, o projeto continua. Mas o personagem, Deus troca. É aquilo que o senhor falou agora há pouco. Se eu não permitir que Deus opere em mim o que ele tem para operar, ele troca. Por isso que Deus coloca cada um de nós à prova. Uma frase muito interessante é o seguinte, irmãos. As pessoas, debaixo de todas essas coisas que a gente está falando, elas podem viver tanto a bênção quanto a maldição. O que significa viver em bênção? Escute isso aqui, hein? Você vai aprender aqui, ó. Viver em bênção é ter o céu trabalhando em seu favor. Olha que loucura. E viver em maldição? O céu não trabalha mais em seu favor. Porque você saiu do propósito. Mas Deus é bom nisso. Sabe por quê? Deus é maravilhoso. Ele é misericordioso. O senhor estava falando aí para nós acerca da descrença. Eu lembrei de uma mulher na Bíblia. A Bíblia diz assim, se não me engano, em Gênesis, capítulo 18 e 19, que Abraão vai encontrar vindo, peregrinando no deserto, 3 homens. Ele vai olhar para eles, vai se preocupar com eles. Ele vai correr para sua casa, pede para eles descansar debaixo daquela árvore. Vai chegar em casa e vai pedir para sua esposa fazer um bocado de pão cevado para entregar para aqueles homens. Quando ele vai entregar para aquele homem, na verdade, ele se revela para ele como se fosse Deus. Ele mostra o porquê que ele viu ali. Porque enquanto Abraão estava cuidando daquilo que era de Deus, o Senhor estava falando, eu vou cuidar do que é seu. Sim. Tem gente sofrendo. Deus, né? Na verdade, ali era a teofania. Tem gente Cristo, né? Sofrendo aqui na live, porque deixou de cuidar das coisas de Deus. Vou falar o que Deus colocou no meu coração. Tem pessoas que já era para estar muito mais abençoado. O céu parou de operar em seu favor. Você está vivendo agora um período de maldição. O céu está parado para você porque você deixou de fazer para Deus. Porque você deixou de se aplicar para Deus. Talvez seja chamada no ministério. E fica questionando por que está travado isso, por que travou aquilo. Sendo que é você que parou.
Uma vez que você para, o céu para de se mover. Uma vez que você se move, o céu começa a se movimentar. Eu costumo dizer, que eu disse na igreja hoje, o pastor escutou lá, tem um ditado no mundo que fala assim, que quem canta os males espanta. Eu costumo dizer que quem adora, o céu se movimenta. Isaías 6, enquanto os serafins cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a glória encheu a casa e começou a tremer os umbrais da porta. Tem noção do que eu estou dizendo para você? O senhor sabe que o céu se move segundo a ordem terrena, ou seja, o profético, toda vez que você cria um ambiente profético, isso aqui é um ambiente profético. Palavras se tornam sentença. Você move, através de palavras, você move os céus, você move a atmosfera espiritual. Então, ou seja, se você deixa de se mover dentro de uma visão profética, você acaba permitindo que isso paralise. Porque o que acontece? A Bíblia, Jesus ele disse o seguinte, ó, até agora vocês não pediram nada. Peça ao meu Pai e Ele vos fará. Ele diz, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, nós, no mundo profético, ou seja, no ambiente profético, acionamos o céu. O céu, ele responde aquilo que nós estamos fazendo agora. Forte. Então, ele vai responder para você dessa forma. Se você hoje começar a mudar a sua forma de enxergar as coisas. E olha que bacana, e quando o Abraão faz aquilo pelos homens, a Bíblia diz assim, que automaticamente ele vai receber uma promessa. Ele vai escutar da boca daquele homem, no caso Deus, teofania. A teofania. Ele vai escutar dizendo da seguinte maneira, Abraão, eu virei a tua esposa Sara, entregarei para ele um filho. Está com o filho da promessa. Sabe o que está enfatizado lá? Está escrito assim, e Sara riu. Foi. Mas por que Sara riu? Existem 3 tipos de sorriso. Deboche. Sabe o sorriso de deboche? É quando você está tirando sarro. Sorrisinho amarelo. Tem outro tipo de sorriso também. O sorriso, aquele sorrir para não chorar. Sabe esse? Você já passou por isso? Tenho certeza que você passou por isso. Com certeza. Se constrangendo numa situação, você vê que não precisava passar por aquilo, você sorri para não chorar. E o sorriso de não acreditar. Que é mais ou menos assim, viu? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou te dar 1 milhão. Garanto que alguém sorriu do outro lado. Ela até parece, nem me conhece, mora longe da minha cidade, até parece que vai me dar 1 milhão. Então, esses são sorrisos que não sabe o meu estado, a minha vida, o que eu passo. Então, ou seja, existe 3 tipos de sorriso. E Sara, ela vai sorrir, não é por deboche, não é simplesmente por conta dela estar passando por um momento de constrangimento, é porque ela já não acredita mais. E ela fala, não tenho costume mais, meus costumes circulares pararam de funcionar. Sou velha, avançada idade. Começa a dar desculpa. Por quê? Não estava alinhado na visão. Porque quem não está alinhado na visão do propósito dá desculpa. Verdade. Você quer saber? Gideão. Olha isso aqui que forte, Gideão. Quando o anjo aparece para ele, o que Gideão faz? Mas, Senhor, você não era o Deus dos meus pais? Você é o que operou tantos milagres lá atrás, desde Isaac, ele já... Aonde estão os deuses, né? O Deus que os meus pais falavam tanto, ou seja, que passou por tudo aquilo e Deus fez milagre. Aí o Senhor fala, não, eu escolhi você, Gideão. Aí ele começa a desculpar, eu sou o menor da casa de meu pai, o mais pequeno, a menor tribo. Aí Deus falou, você não está entendendo, eu escolhi você. Na visão, no personagem, no propósito, no projeto. É você, Gideão. Deixa eu concluir isso aqui, olha que forte. Olha que forte. Gideão agora faz isso. Deus fala, Gideão fala, olha, fica aqui, porque se eu chegar aí e o Senhor responder com fogo, no holocausto eu sei que o Senhor está comigo. Ele traz o bocado, primeiro o anjo fala, coloca na pedra. Segundo, o anjo pega um cajado na pedra, sai fogo da pedra e consome o holocausto. Primeiro, irmão, não se cozinha nada em cima de pedra. Primeiro, anjo não aparece para qualquer um. Segundo, não se cozinha nada em cima de pedra, que eu saiba faz as coisas no fogão. Deus já mostrou 2 vezes para Gideão que era com ele. Gideão faz o quê? Na inocência, Deus, o Senhor é comigo, eu vou colocar aqui um algodão, e que esse algodão possa cair orvalho do céu, esse algodão possa ficar encharcado e a terra seca. E chega no outro dia, a terra, o algodão está encharcado e a terra está seca. Senhor, não atenda a sua ira contra mim, não. Vamos fazer o contrário agora? Que eu venha colocar um algodão e mais uma vez o Senhor venha agora molhar a terra e o algodão ficar seco. Aconteceu do jeito que ele pediu para Deus. Deus mostrou que seria com ele. Só que depois do jogo inverte, de tanto a Gideão, eu imagino assim, de tanto Gideão provar a Deus se Deus é com ele mesmo, por não acreditar no projeto que Deus chamou ele como personagem,
Deus agora o jogo virou, porque Deus falou, agora, Gideão, quando ele chega com 32 mil homens, o Senhor falou, Gideão, é muita gente para ir com você. É mais ou menos Deus falando assim, você não me pediu para provar para você que seria contigo lá? Agora eu quero ver se você tem fé para obedecer. Não é todo mundo que vai. Diga aos medrosos que vão voltar, ficaram 10 mil. A Bíblia diz que ele faz o que agora deu. Para descer na guerra agora não é só vigiar não. Não é só hora não, agora tem que vigiar. Manda que eles desçam a água e lambe as águas. Porque aquele que se prostrar, aquele não vai contigo, mas aquele que entrar mais profundo, esse sim contigo irá. O que Gideão faz? Obedece. Quando Gideão pensa que não, de 32 mil fica 300. Como vencer a guerra com 300? Ué, mas não foi Gideão que pediu provação para Deus? Deus, se o Senhor é comigo, me prova. Aí tem gente aqui que Deus fala no meu coração, isso aqui é muito profético. De tanto questionar Deus e pedir para Deus mostrar se era contigo, agora é Deus que está te provando. Virou o jogo. O jogo virou, agora é Deus que está te provando. Então você fala, Deus, Senhor, nesse relacionamento aí, Deus está permitindo você passar pelo que está passando de verdade. É forte. Deixa eu só dar um pitaco nisso aqui. É forte. Porque a gente fez uma campanha, eu quero até convidar você, com a permissão do bispo, a gente tem um canal no YouTube. É forte. Na verdade não é nem um canal no YouTube, não é o canal da igreja que a gente serve, VVSBC, grava aí, VVSBC, você vai achar lá PR Paulo Gouveia, ou PR Paulo Gouveia, você vai achar as mensagens que a gente tem lá no YouTube, né? Meu canal, eu não estou dando continuidade ainda, mas a gente tem um projeto para isso, mas tem muita mensagem lá. E bispo, a gente fez uma campanha, Deus me trouxe uma revelação profunda em uma campanha que a gente fez, conversando com o meu pastor e tal, e dentro de uma conversa queimou. Sabe aquela hora que você começa a conversar e diz, cara, é isso aí. Nós fizemos uma campanha de quebra de espírito de incredulidade. Sabe por quê, bispo? Eu falo isso para o senhor. Porque o que acontece? Nós não estamos lutando contra a incredulidade, mas contra um espírito de incredulidade. Como assim, pastor? É muito forte isso. João, ele escrevendo a sua carta, ele disse assim, filhinho, já é a última hora. E o espírito do anticristo já opera. As facetas do espírito de anticristo, uma das facetas do espírito que opera, do espírito de anticristo, é o espírito de incredulidade. Porque, bispo, as pessoas vão para a igreja. Vai para a igreja? Sim. Mas o que leva essas pessoas a não crer? Um espírito que opera por trás. Por isso que Paulo, quando ele escreve no capítulo 6, verso 10 em diante de Efésios, ele fala que nós precisamos nos fortalecer no Senhor na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o quê? Principados, potestades e espíritos dominadores que atuam onde? Nas regiões celestiais. Ou seja, o espírito de incredulidade está inserido aí. Então nós precisamos lutar contra esse espírito de incredulidade. Porque se eu não luto contra o espírito de incredulidade, eu deixo de viver justamente aquilo que Deus tem para mim como propósito. Eu deixo de viver. Então o que eu tenho que lutar? Eu luto contra pessoas? Eu falo para as pessoas que as pessoas que não têm fé? Não. Mas eu luto contra um espírito de incredulidade que está influenciando essas pessoas. Porque veja bem, você já parou? A gente faz uma análise, por exemplo, quando a gente fez essa campanha de quebra do espírito de incredulidade, eu fui construindo essas mensagens, a gente foi construindo, mostrando para as pessoas que Deus, como Deus nos chamou e o que Deus fez em nós, porque Paulo declara no capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 3, se me fala a memória, que Deus opera em nós e depois através de nós. Então, ou seja, eu comecei a construir um pensamento, mostrando para as pessoas que Deus opera em nós primeiro e através de nós, ou seja, mostrando para as pessoas que Deus começou a operar em mim e através de mim, preparando um ambiente profético. O que é um ambiente profético? Um ambiente de fé, quebrando aquele espírito que existia por trás. Por quê? Porque Jesus, quando Jesus está em Nazaré, o que as pessoas dizem, bispo? As pessoas falam assim, as pessoas que conheciam ele, não é esse o filho de José? A sua mãe e os seus irmãos não estão aqui?
um espírito de incredulidade operando por trás para que Jesus não operasse sinais e maravilhas da mesma forma que ele vinha operando em todas as cidades. Então, ou seja, você precisa preparar o ambiente. Por isso que Deus falou hoje na igreja, o ambiente está propício. Você prepara o ambiente de que maneira? Anulando espíritos que operam. Não são pessoas que entram ali com falta de fé, mas é o espírito que leva elas a não acreditar. Porque, por exemplo, você chama alguém para orar por ela por cura. Lá na frente você chama ela, pô, vem cá, vamos orar por você por cura. Se a igreja não estiver no ambiente, se esse espírito não estiver anulado, as pessoas ficam, será que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ó, mas ela veio para a igreja, caramba. Então, o que acontece é um espírito que opera por trás. Aí corrobora todas as coisas que o senhor acabou de falar. Por que isso? Porque o Gideão tomou uma atitude como aquela? Espírito de incredulidade. Existem espíritos por trás. Nós não temos tempo para falar sobre isso, mas existem vários espíritos operando dentro da igreja. E um espírito que tem operado dentro da igreja, um dos espíritos, que nós falamos de espírito de incredulidade, um dos espíritos que está operando dentro da igreja, sabe qual que é? O espírito de Jezabel. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas o espírito de Jezabel, o que é? As irmãs maquiadas, com calça? Não, profeta, nada disso. Qual que era o propósito de Jezabel em sua época? Acabar com os profetas em Israel. Ela queria acabar com os profetas em Israel. Sabe por quê, bispo? Porque o profético, ele dá direção. O meu povo perece por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, ou seja, não havendo profeta na igreja, a igreja não tem direção. Não tem direção. Então, espírito de incredulidade, espírito de Jezabel operando. Por quê? O espírito de Jezabel é o que mata o profeta, ou seja, aquele que cala a boca do profeta. E aí o que vai acontecendo? Vai minando a fé. Porque ele está aí para descredibilizar, ou seja, para você não acreditar naquilo que está escrito, para você não viver debaixo daquilo que foi proposto. Então, bispo, a gente precisa lutar contra esses espíritos e não contra pessoas. Entendeu? Lutar, ou seja, direcionar a nossa força para o alvo certo. E isso nós temos que fazer, acertar o alvo. O senhor entendeu? É muito profético, o negócio é muito doido, como a gente diz. Top. Né? É top. É top. Vai lá. Coisa boa é isso. Vai lá no canal Isso. da igreja. Você que é de Diadema? Diadema. Nós estamos em São Bernardo. Fala o endereço aí, profeta. Lá é Rua Neuchatel, 95, bairro Suíço, São Bernardo do Campo. VVSBC, ou seja, Verdade e Vida São Bernardo. Olha que Tá bom. bom? Na direção do nosso pastor Júlio Cosini, junto com a sua esposa, nossa pastora Alba, e a gente está lá auxiliando os nossos pastores, servindo como profeta na casa, ok? Servindo como profeta na casa, uns cultos de quinta-feira. Os cultos de quinta-feira, as quintas proféticas. Tá bom? Enquanto o bispo não está... Olha lá que a mulher falou. Que momento gostoso participar deste momento. É bênção, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque a gente, quando a gente se reúne, Paulo diz que um tem salmo, o outro tem uma palavra de sabedoria. Sabe o que eu lembrei aqui? O que a gente está fazendo aqui é ser sal. A Bíblia fala que a gente sal da terra e luz do mundo. Nós não somos sal. Por que sal? Sal produz sede. Eu garanto que tem pessoas que estão com sede de ouvir mais. Sim. Pena que o horário é avançado, vamos ter que acabar essa live. Mas verdade, tem gente que está com sede de ouvir mais. Olha, irmão, o manto aqui tem que ser cheio também, né? Meus amados, que momento maravilhoso, que momento marcante. Deus é fiel. Você que pode, que ali das redondezas ali do ministério do pastor, onde o pastor está ali servindo, né? Servindo a Deus, que você vá até lá. Tá bom? Nas quinta-feiras proféticas será a bênção, será muito bem recebido. O nosso pastor Paulo Gouveia é homem de Deus. Se inscreva no canal dele, você que pode, do canal da igreja, tá? Anota aí. Se você não entendeu, você corre lá no vídeo, pausa, anota e já corre pro YouTube. Isso. Que vai ser bênção, tá bom? Meus amados, hoje é o terceiro dia dessa campanha Mês da Resposta. Nós queremos interceder por você agora, orar pela sua vida, você que está conosco nessa campanha, porque até o fim da quarta, que é a última domingo que vem, você vai viver um culto de ação de graça, porque Deus vai responder algo extraordinário. Dá para fazer uma vigília, irmão, falou, que bênção. Em breve nós vamos fazer Deus quiser. uma vigília aqui,
a Viva Bairro do Lavão, eu vou estar convidando o pastor para estar conosco, que vai ser bênção. Para ministrar Aqui a nessa gente fica a noite toda, pastor. Isso não, vamos Bíblia, vamos para cima. O Espírito Santo é o condutor, né? Se você vai falando uma coisa, o Espírito de Deus vai ministrando, vai revelando, vai levando, né? Mas o mais importante de tudo é entender isso, cara. A gente precisa entender o propósito de Deus. Precisamos servir dentro do projeto. Pastor, isso aqui é muito forte. Tem pessoas tentando servir fora do projeto. E o projeto, irmãos, qual é pastor, o negócio do projeto? Como é que funciona? O projeto é a igreja, é o corpo de Cristo. O corpo. Deus tem o propósito, o projeto, que é o corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, a gente precisa servir dentro do corpo. E nós somos os personagens. Então você tem que... Bom, você está aqui perto, você está próximo, vem para a campanha. Cara, campanha. Ah, mas só através... Não é através da campanha, é que a campanha, Deus nos dá direções dentro da campanha. Deus nos dá palavra rema, palavras específicas. Não é assim, bispo? E a gente profético a gente vai construindo. Então a gente vai construindo. E outra coisa que a gente tem ministrado muito lá, ambientes proféticos geram palavras proféticas e palavras proféticas geram e são sentenças. A irmã falou lá, eu ia aí e não fui. Pode vir. Será bem recebido. Tem um quarto aqui em casa, aqui, você vai poder dormir aqui. Tá? Tem uma irmã no canal, inclusive, que ela veio de Itaquera. Não sei se ela está aqui. Ela veio de Itaquera, ela queria participar de um culto. Eu falei, irmão, pode vir, será bem recebida. Fica em casa. Conversei com a minha esposa. E tem um quarto aqui de visita, irmão. Você pode vir pra cá. Você vai dormir aqui, vai ser abençoado. Tamo junto. Vai estar no culto que a gente vai ser benção. E ó, igreja compacta, não é tão pequenininha, mas é uma igreja bem gostosa, um culto abençoado, louvores que já fazia tempo que a gente não ouvia, porque é bom, né? É bom pegar uns louvores antigos, né? E muito bom, ou seja, um ambiente propício para você, assim, para você ouvir a voz de Deus. Essa é a verdade, é um ambiente propício para você ouvir a voz de Deus, ok? É um lugar onde Deus estabeleceu, eu creio nisso, e assim, e é bom a gente vir para lugares como esse, irmão, porque a gente ajuda a construir, sabe? A gente ajuda a construir, e quando a gente ama a obra de Deus, a gente ajuda a construir a obra de Deus, né? E eu creio que o bispo está aqui de coração aberto para receber você, para direcionar também a sua vida, estivemos conversando justamente sobre isso, para direcionar a sua vida, para ajudar você a entender o seu ministério, o seu lugar no corpo de Cristo, para que você cresça, cara. Porque Jesus, ele disse, olha, eu declaro a vocês o seguinte, vocês vai ter fruto, e muitos frutos, e que o seu fruto permaneça. Então, ou seja, nós precisamos gerar isso no corpo, nós precisamos servir o corpo de Cristo. Glória a Deus, eu creio que nós iremos fazer isso com excelência, em nome de Jesus. Vamos orar por essa campanha, pastor? Vamos junto para encerrar. Essa live tão produtiva, era para ser 20 minutos, foram 48. Porque assim, eu costumo dizer... Não, mas tá certinho, porque foi 20 e 20. Forte, multiplicamos aí. Sobrou 8 minutos aí. Era 20 minutos se ele estivesse sozinho. 20 dele, 20 mil, e João, 40. O Senhor Deus promete o que para a mulher no poço de Jacó? Que aquele que beber da água dele, nunca mais teria sede, porque dentro dele iria brotar uma fonte. E quando eu entendi isso, eu compreendi. Que aquele que toma da palavra, aquele que bebe da palavra, é o fonte, irmão. Ele começa a falar agora de algo, um tema pequeno. E isso gera assunto, irmão, para horas e horas, vigília. Tanto que Paulo conseguiu pregar mais de 9 horas quando cai da janela. Para você ter noção. Entendeu? E vamos agora fazer uma live aqui de umas 3, 4 horas de instrução, densa, pura palavra, revelação. Vai ser coisa linda, eu te quero aqui. Porque o senhor vê o que acontece com um versículo. É forte, né? Um versículo, os mil sábios que deu. É forte, hein? 40 minutos. Deus abençoe. Vamos orar agora? Vamos orar. Elevar o pensamento em oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu quero agora, obrigado, nesse momento, agradecer esse terceiro dia dessa campanha. Obrigado pelo privilégio. E declarar, meu Deus, vitória sobre a vida de alguém que nos escuta. Servindo alguém que, meu Deus, que recebeu os uma nossos palavra, irmãos, alguém que Pai, recebeu, da meu mesa Deus, do Senhor. nesse ambiente profético, meu Deus, algo extraordinário. A ti, Pai, que a vida do teu servo e da tua serva possa essas ser ampla, bênçãos que a visão maravilhosas dele, meu sobre a Deus, vida do possa teu ser teu filho, reino. Que tudo sobre a aquilo vida que ele da tem tua buscado, filha, que ela tem buscado, ela sobre a possa vida do teu servo, da alcançar. tua serva, Em Pai, nome do Senhor opera, Jesus. Opera milagre. quebra o mal, arrebenta Meu o Deus, mal. faz Palavras grandes coisas e quebra, Senhor, o mal pela Palavras raiz. sentenciosas para que ela possa, lançadas meu Deus, contra a vida do teu viver filho, o contra teu a vida da tua sobrenatural. filha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor anulamos, repreendemos. Repreendemos agora, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, No teu lançamos nome. por terra. E nós acreditamos no Oramos sobrenatural.
Repreendendo essa o espírito casa, de sobre retaliação, essa vida. Pai, sobre a vida do bispo, sobre a vida Em da nome de casa Jesus. dele, sobre a minha vida, Pai Glória querido, a todo Deus, espírito de Deus. retaliação. Quebra, Nós joga quebramos, pra anulamos e repreendemos, Pai. E liberamos nesta noite, Pai querido, essa mesma unção, esta graça, Pai querido, sobre a vida dos teus filhos e das suas filhas. Que os teus filhos tenham, Senhor, uma semana de vitória. Isso, Senhor, um mês de vitória, uma década de vitória, Senhor. Ó Senhor, um centenário de vitória, Pai, em nome de Jesus. Que os teus filhos contem bênçãos. Que eles possam fazer multiplicar essa palavra na vida de outras pessoas. No nome de Jesus, Pai, agradecemos a Ti o privilégio, Pai, de poder servir ao Senhor. De poder servir as pessoas, de servir o corpo do Senhor, da mesa do Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Meu amado, você que está mais que abençoado, clica aí no joinha, aperta o joinha, você que não apertou, aperta esse joinha aí, tá? Em nome de Jesus, compartilha essa live no mínimo com 7 pessoas. No meio da perfeição, compartilha com 7 pessoas. Você que não é inscrito, se inscreva, porque todo dia tem live aqui. Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Rapidinho, Fica aqui, abraçado pelo Espírito só Santo. para o manto, eu Isso. sei que você já abraçou todo mundo aí já, né? Mas me segue lá também lá no Instagram, a gente está lá, PR Paulo Gouveia, ok? Você vai encontrar lá, tem lives que eu já fiz lá também a respeito de família, Glória a Deus. tá? Então você já vai degustando ali, e a bênção é grande, irmão. E tamo junto em nome de Jesus, Deus abençoe vocês também, um abraço, um beijo do mar. Corre lá e siga ele em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fica na paz do Senhor. Eita, bispo.